Boa noite a todos. Com muita alegria, agradeço mais uma vez o convite para falarmos do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós trabalharemos alguns itens desse capítulo, especificamente sobre a escala espírita que Kardec construiu, porém em relação aos mundos. Nós sabemos que Kardec trabalhou a escala espírita para falar dos níveis espirituais dos próprios espíritos criados por Deus. E aí nós temos uma grande gama de divisão de várias classes. Mas também Kardec tratou das classes dos planetas, que vão estar referenciadas pela qualidade dos seus habitantes, como a gente vai ver. Nós sabemos que com Kardec a classificação é meramente didática, é para a gente conseguir compreender como que funciona a visão da espiritualidade em relação aos vários níveis da evolução, mas já serve de referência para a gente começar a trabalhar alguns conceitos que nos possibilitarão no futuro habitar esses planetas. O processo de transformação da sociedade é um processo natural e à medida que nós avançamos, nós vamos mudando de comportamento e de atitudes, renovando os nossos hábitos e pouco a pouco vamos nos assemelhando a habitantes de planetas superiores, cujas características nós vamos ver hoje. Pode passar, por favor? O primeiro slide que eu coloquei é uma definição básica, ilustrada do nosso sistema solar, só para a gente começar a refletir sobre as palavras de Cristo, sobre as diversas moradas na casa do Pai. Hoje em dia nós temos uma facilidade maior de compreender que Jesus se referia sim às diversas moradas como planetas, porque já conseguimos enxergar um Deus universal, onde o cosmos atua em constante crescimento e criação, representando, portanto, a força divina. Essas moradas nós podemos enxergar como os diversos planetas habitados, não somente fisicamente como o nosso, mas também em sintonia e vibração diversa daquela que nossos sentidos podem captar. Também podemos enxergar as palavras de Cristo como diversas dimensões, não somente planetas físicos, mas o mundo espiritual, os diversos níveis de vibração em que os espíritos sintonizam e vivenciam. Por isso, a física quântica, por isso, a ciência humana, ainda que não assuma o lado religioso ou espiritual, vai começar a trabalhar alguns conceitos de dimensões, de diversidade de vibrações, influenciando inclusive no mundo físico. A ciência hoje já comprovou, já aceita que o mundo espiritual, ainda que eles não chamem dessa forma, influencia no mundo físico. Então nós temos essa primeira definição das diversas moradas como os diversos planetas habitados, sejam fisicamente, sejam em outra sintonia. Algumas obras trazem as visitas feitas tanto por médiuns contemporâneos de Kardec, anteriores a Kardec, posteriores a Kardec, que vieram descrever algumas dessas civilizações em planetas próximos ao nosso, como Marte, como Júpiter, mas também em outras dimensões que a gente estuda nas obras básicas e nas obras complementares também. Em outra oportunidade eu posso trazer de forma mais detalhada como os diversos autores trazem essas visitas, mas posso adiantar que, como eu já disse agora há pouco, a ciência humana já vem admitindo e trabalhando esses conceitos. Recentemente foi revelado que um departamento da CIA, que é o Centro de Inteligência norte-americano, trabalhou com alguns médiuns que eles chamaram aí de visualizadores remotos, né? O remote viewing,
um termo em inglês que significa uma visualização remota. O que é isso? Médiuns concentrando-se, principalmente pela hipnose, eles vão desdobrando-se e entrando em uma concentração, e isso está publicamente já reportado em diversos relatórios da CIA, em que eles fizeram viagens astrais, porque a visualização remota basicamente é você se transportar para determinado período, e esses médiuns, a gente sabe que são médiuns pela doutrina espírita, conseguem sim visualizar o que ocorreu, porque tudo fica registrado, como André Luiz, Emmanuel já nos confirmaram, né? Tudo o que fazemos fica registrado tanto no psiquismo interior, que é o perispírito, quanto no psiquismo exterior, que é esse fluido cósmico universal que nos envolve e por isso registra também todos os fatos, históricos ou não. Por isso, esses fatos registrados podem ser, sim, visualizados por pessoas capacitadas para isso. Então, não somente na religião, a gente vê que existe um estudo sério demonstrando que um desses médiuns que visualizaram de forma remota visitaram Marte, por exemplo, e conseguiram enxergar a civilização que lá existia antes da sua extinção física. Mas isso é tema para outra aula. Hoje nós vamos trabalhar o que esse capítulo nos traz sobre as características dos mundos. Pode passar, por favor. Ele inicia, então, com a classificação dos mundos inferiores, e aí nós podemos trabalhar por horas e horas a questão dos exilados de Capela, que todos nós podemos ser considerados extraterrestres, porque viemos de outro orbe, né? E uma vez transportados à Terra como maneira de voltarmos ao caminho do bem, recebemos esse planeta construído e idealizado por Cristo, que nos recebeu com muito amor e até hoje nos guia, justamente para colaborarmos na evolução do planeta Terra, que está chegando cada vez mais perto na transição para um mundo de regeneração. Então, a primeira classificação é do mundo primitivo, né? Os mundos em que os habitantes estão num grau evolutivo muito rasteiro no sentido da evolução, porque estão recém-saídos da ignorância, criados simples e ignorantes todos nós fomos, e trilhamos o caminho do primitivismo, que foi justamente o momento em que a gente precisou caçar com as próprias mãos, descobrir a, como o fogo poderia nos auxiliar para esquentar e fazer os alimentos e como defesa. Então, as primeiras encarnações da alma humana são nos mundos primitivos. Nós já passamos dessa fase, graças a Deus. E aqueles que ainda teimam no mal, aqueles que ainda estão vinculados à matéria de uma forma egoísta e orgulhosa, terão que regressar ao mundo de provas e expiações, que é o próximo na escala e que corresponde ao nosso planeta. Porém, um mundo de provas e expiações recém-saído do primitivismo. Algumas pessoas têm essa dúvida, né? Quando são informadas de que os expulsos, no momento da separação do joio do trigo, serão direcionados para um mundo inferior, alguns questionam. Mas então o espírito involui, existe uma regressão na evolução? E os espíritos superiores são muito claros na resposta: não, nós nunca regredimos. O que acontece com os exilados é que eles vão para um planeta de mesma ordem, de mesma classe. Porém, uma mesma classe, ela tem milhões e milhões de anos. Então, é um planeta de provas e expiações também, o planeta que irá receber os próximos exilados, mas é um planeta que está no início das provas e expiações, no início dessa classe. Está recém-saído do primitivismo. O planeta Terra, portanto, é um planeta de provas e expiações de segunda escala, onde predomina o mal. E isso é facilmente perceptível por qualquer pessoa. Todos nós podemos fazer esse exercício para visualizar o planeta Terra como um planeta de provas e expiações, até porque nós convivemos com as provas e com as expiações diariamente.
Eu disse que estamos num momento de transição porque a consciência coletiva já não quer mais o mal. O mal vai se tornando uma minoria. O mal, cada vez que faz o escândalo, que é necessário conforme Jesus nos ensinou, por enquanto, por conta das expiações, vai se tornando cada vez mais chamativo pela crueldade, as pessoas não aceitam mais. Então, essa consciência coletiva é lenta, mas evolui de forma gradativa. E nós vamos cada vez mais dando passos mais próximos da regeneração. Os planetas regeneradores, portanto, são aqueles em que as almas ainda têm o que expiar, porque estamos ainda muito próximos do primitivismo e das paixões que caracterizam o nosso planeta, mas não se predomina mais o mal. Então é mais fácil no sentido de lidar com as nossas más inclinações do que no planeta atual, porque aqui na Terra nós temos que, além do exercício diário de reforma íntima, temos que lidar com as necessidades do corpo físico. Necessidade do sustento, da alimentação, de cuidarmos da nossa família, de lidarmos com um desequilíbrio da própria sociedade e da nossa própria família. Então, os desafios são constantes, são inúmeros e por isso a dificuldade é maior. Dado um passo na evolução, poderemos respirar com mais calma e por isso esses planetas são considerados planetas repouso, porque nós repousamos um pouco. É interessante a linguagem que Kardec utiliza, porque ele compara a um recém-recuperado de uma enfermidade. Uma pessoa que ficou doente por muito tempo e ela é curada, ela fica num período de convalescença, ou seja, um período de recuperação, fica ainda fraquinho, né? Todos que já tiveram uma doença um pouco mais grave, assim que recuperados dessa doença, ainda ficam um pouco fracos. Então Kardec utiliza essa figura para a gente compreender como que seria o planeta regenerado ou regenerador. Nós estamos aí enfraquecidos por conta de muitos e muitos anos pelas escolhas do mal e pelas expiações, mas recebemos aí um planeta mais pacificado. Não é por outro motivo que Jesus prometeu que a terra seria herdada pelos mansos e pacíficos, os pacificadores, aqueles que pregam e praticam a paz, receberão como premiação um planeta Terra em que o mal não mais predomina. Logo, um planeta regenerado. Temos os mundos felizes ainda muito distantes de nós, mas como a evolução é constante e eterna, nós um dia lá chegaremos também. O bem se sobrepõe ao mal. Vejam como o mal é teimoso. Mesmo nos planetas regeneradores, mesmo no mundo regenerado, o mal ainda persistirá como minoria, não com a crueldade que vemos hoje, mas ainda cheio de imperfeições. E ele ainda vai levar aí toda uma classe para ser extirpado. Então, o mal só é extirpado nos mundos felizes. E último grau, conhecido, né, pelas informações que Kardec recebeu. Tanto é que no último item desse capítulo, Kardec vai informar que tudo que ele falou, tudo que nós estamos conversando agora, foi extraído do ensino geral dos espíritos superiores. Então, todas essas informações foram colhidas por meio de diversas mensagens de espíritos superiores que foram dando pouco a pouco essas informações e detalhes sobre os planetas. Os planetas celestes ou divinos seriam o da última escala, de mais alto grau, onde espíritos puros moram e onde reina somente o bem. Temos Cristo Jesus como um exemplo de habitante de um planeta celeste e podemos notar o tipo de atividade que esses espíritos possuem. Se imaginamos que Cristo recebeu uma humanidade inteira como suas ovelhas e teve a incumbência de criar a terra, porque todos somos criadores, o próprio Mestre nos disse que poderemos fazer o que ele faz e muito mais, porque somos co-criadores, recebemos de Deus esse poder.
que vai se aperfeiçoando à medida que evoluímos. Então, podemos perceber um pouco das tarefas de espíritos que habitam mundos celestiais e hoje veremos as características de alguns deles nos próximos slides. Pode passar. Vamos trabalhar um pouco os mundos primitivos que são da primeira escala. É mais fácil para a gente falar dos primitivos e os de provas e expiações porque nós estamos mais próximos deles, né? Estamos vivendo num de provas e expiações e já passamos por mundos primitivos. Todos aprendemos na escola as características desse período, primitivismo humano, então é mais fácil da gente visualizar que esses espíritos revestem a forma humana, mas não tem nenhuma beleza no sentido de delicadeza, no sentido de beleza celestial, porque ainda estão próximos aos primatas, aos animais. Os sentimentos são muito mais assemelhados às paixões humanas, em seu alto grau, né? Não existe nenhum tipo de desenvolvimento do sentimento humano para a compaixão, para a docilidade, para a compreensão. Isso tudo na época do Cristo, que é muito e muito depois do mundo primitivo, já era difícil de ver. Imagine no mundo primitivo, onde a lei do mais forte é a que vigora, a força bruta, portanto, é a única lei. Essa característica a gente ainda vai ver nos mundos de provas e expiações, destacando então e ficando mais fácil de enxergar o quanto a força bruta predomina desde os mundos primitivos até o nosso atual. É por isso que eu disse que a classificação de Kardec ela não é absoluta, ela é uma classificação didática para a gente enxergar os planetas, mas na prática os planetas terão essas características de mais de uma classe, da mesma forma que a classificação dos espíritos também, ela se confunde uma classe com a outra. Então, por exemplo, a predominância da força bruta é vista tanto no mundo primitivo quanto no mundo de provas e expiações. Pode passar. Ainda sobre os mundos primitivos, temos aí que neles os homens são obrigados a caçar, né? Não tem indústria, não tem invenção, passam a vida conquistando alimentos, lutando diariamente para sobreviver. Seus habitantes, então, estão considerados como selvagens ou bárbaros, em que a gente, no próprio planeta Terra, consegue visualizar algumas dessas raças, né? Se a gente pode assim falar nos dias atuais, mas espíritos que ainda estão silvícolas, né? Que são os índios, os que ainda estão caçando, trabalhando ali ainda para sobreviver diariamente na caça dos alimentos. E são considerados restos de estado primitivo do nosso orbe, porque ainda trazem essas características próximas ao homem primitivo. É por isso que a essência da crença religiosa no mundo, desde que o homem se organizou em sociedade, é da expulsão do paraíso. Todas as crenças, sejam elas orientais ou ocidentais, vão trazer essa crença de que nós somos expulsos porque, de fato, a expulsão de um planeta já avançado tecnologicamente, com carros, indústrias, uma sociedade mais organizada, proteção contra as intempéries do clima, e de repente você renasce num mundo onde você caça e come com as mãos, não tem qualquer ferramenta tecnológica. Então, essa intuição que por conta do esquecimento o homem primitivo não traz, e muito menos o expurgado, o expulso, também não traz a lembrança exata, traz a intuição dessa expulsão do paraíso, porque viviam em mundos melhores, mais tecnológicos, e de repente estão caçando e tendo que sobreviver. Pode passar. Essa característica da evolução a gente vai perceber nas primeiras crenças, é por isso que eu pus as figuras dos deuses mitológicos, das superstições e crenças dos diversos deuses no politeísmo do passado, porque as forças da natureza são tidas como deuses para os homens primitivos. Eles não foram abandonados por Deus, nós sabemos que a inteligência suprema ela aplica a sua justiça de forma a favorecer a evolução humana e eles são como crianças, por isso Deus os trata assim. Crianças nas suas escolhas, crianças nas suas atitudes e que precisam desse apoio dos mais velhos,
né? Da mesma forma que nós precisamos de guias espirituais como Emmanuel, como André Luiz, que tem uma ampla experiência no plano espiritual para nos aconselhar, e tantos espíritos superiores, os homens primitivos também. E é por isso que Deus proporciona a atividade e o trabalho para todos que querem trabalhar. Nós, ainda que imperfeitos, podemos sim guiar homens primitivos, por exemplo. Não temos ainda esse encargo porque estamos lutando contra as nossas próprias imperfeições. Mas um dia chegará que nós poderemos sim auxiliar no trabalho divino de guiar essas crianças espirituais, porque nós já temos uma vivência que eles ainda estão trabalhando na sua infância espiritual. E por isso essas figuras dos deuses mitológicos, das forças da natureza como algo que traz temor, algo que traz medo e, consequentemente, eles respeitam, porque, como vimos, a força bruta é o que predomina. Pode passar. No Livro dos Espíritos, nós teremos uma classificação que explica bem, também trabalha não só no Evangelho, e nós podemos enxergar essa evolução, os graus de evolução, desde o homem primitivo, recém-saído da animalidade, para o anjo, ou seja, o espírito puro, desmaterializado, resplandecente de glória. Olha que adjetivos interessantes, né? Já foram seres primitivos e hoje são adultos, da mesma forma que o embrião se desenvolve e nós também vemos no estado primitivo até a angelitude esse processo evolutivo em que nós podemos afirmar que estamos ali no meio para a ponta, né? Não somos mais animalizados, não somos mais selvagens, mas estamos longe ainda da angelitude. Então, pode passar. No próximo slide, a gente vai ver que no Livro dos Espíritos, na questão 540, a espiritualidade já trabalhava esses conceitos de que, do átomo ao arcanjo, a evolução se dá desde que o princípio inteligente é animado, criado por Deus, individualizado quando chega na fase de espírito e até o arcanjo quando passa por todas as fases evolutivas. Essa resposta vem quando o Kardec indaga sobre a contribuição, né? Como cada um pode contribuir, se existe sim espíritos vinculados às forças da natureza. Os espíritos então dão uma resposta bem extensa, essa é a parte final da resposta, que basicamente vai dizer acerca da contribuição que espíritos trazem, sim, no controle dos eventos naturais. Então, nós temos aí nossos irmãos da Umbanda, de outras crenças que trazem os orixás e as forças da natureza como forças representativas do mundo espiritual. E o Livro dos Espíritos vai trazer que sim, existem forças responsáveis não somente pela nossa evolução, por nos guiar, mas também por controlar os eventos da natureza. E aí eles concluem dizendo: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, porque se Deus é perfeito, a sua lei também é perfeita, tudo que ele cria também tem essa vinculação com a perfectibilidade futura, e por isso todos contribuem, do átomo primitivo até o arcanjo, que já foi átomo, há uma lei de harmonia, que nós, na nossa ignorância, temos dificuldade de apreender em seu conjunto. Hoje é mais fácil, né? Hoje qualquer pessoa que estudar, que buscar o estudo, vai enxergar a possibilidade do homem que já foi átomo, hoje estar na caminhada para ser anjo. Não é tão difícil para a gente compreender, desde que a gente faça, né, a classificação de que o átomo ele está sendo animado por um princípio, ainda não tem uma individualidade, e que a força cósmica, pelo seu fluido universal, anima tudo que há vida. Pode passar. Isso só para a gente ter uma visão de que tudo se encadeia, de que nós estamos nessa caminhada rumo aos mundos superiores. Então nós vimos os primitivos, não precisamos falar de prova e expiação, até porque nesse capítulo os próprios espíritos vão dizer que nós vivenciamos o mundo de provas e expiações, estamos cansados de saber as suas características, porque somos habitantes de um deles,
mas não é difícil de enxergá-las. É o planeta em que predomina o mal e nós lutamos diariamente por conquistar a nossa soberania sobre nossas paixões, dominar as nossas paixões, não reagir, mas sim agir diante de uma ofensa, por exemplo, seguindo o roteiro que Cristo veio trazer. O roteiro que Cristo trouxe é o roteiro para quem quer habitar mundos superiores. Então, como primeiras características, não vai dar tempo de a gente falar tudo, vai ficar para a próxima aula. As primeiras características dos mundos superiores é um mundo, como nós vimos, em que predomina o bem. As condições de vida moral e material são muito diferentes da Terra. Isso é fácil da gente enxergar. Eu coloquei a imagem de nosso lar. Apesar de ser uma colônia espiritual situada na Terra, ela já traz características de mundos superiores. E uma coisa que eu queria destacar para a aula de hoje é que não pensem que os mundos superiores estão distantes de nós. Eles estão, de fato, distantes, mas todos nós podemos adotar algumas condutas de habitantes de mundos superiores. Quando a gente diz no Espiritismo que a gente deve seguir Jesus, imitar Jesus, muita gente fala: nossa, mas Jesus está tão distante. Esse papo de imitar Jesus é impossível. É porque a gente não pode levar o pé da letra. Quando a gente fala de imitar Jesus, é tentar ser como ele, é tentar imitá-lo. Logicamente, a conduta não vai ser idêntica, mas a gente pode tentar, e esse esforço é característica do verdadeiro espírita. Então, nós vamos ver na próxima aula as características dos habitantes dos mundos superiores, e eu já posso adiantar. Nós conseguimos hoje, num planeta de provas e expiações, imitar algumas das condutas dos habitantes de mundos superiores. E quando a gente faz isso, a gente sintoniza com eles, a gente sintoniza com a vibração que reina no mundo superior. E aí a gente constrói uma vibração individual. A gente aprende no Espiritismo que existe a vibração coletiva, em que a maioria pensa do mesmo jeito, com a mesma intenção e forma esse psiquismo coletivo, mas cada um pode formar um psiquismo individual. Dentro de casa, onde um parente está vinculado a obsessores, você pode criar um psiquismo individual de mundo superior. Você não vai conseguir transportar o mundo superior para a Terra, mas você vai conseguir sintonizar com habitantes de mundos superiores, que já querem o bem, que já sabem perdoar, que seguem o roteiro que Cristo deu e vencem as suas paixões e más inclinações com maior facilidade. Nós vamos continuar o estudo na próxima aula, já deu meu tempo, acredito, e as informações principais a gente conseguiu trabalhar, e qualquer dúvida podem perguntar também, mas saibam que a gente ainda vai trabalhar as características dos habitantes e qual roteiro a gente pode seguir para passar mais rápido por essa transição.